Olá, eu sou Fernanda Iquedo, este é o programa Por que Cultura? É um programa semanal que está no ar no YouTube e também no Spotify. Você confere um trechinho no Instagram também. Agora eu tenho aqui duas entrevistadas, duas pessoas militantes negras que vão falar sobre o dia 25 de julho, que é sobre o Julho das Pretas, na verdade, né? A gente vai fazer uma reflexão e também vai falar sobre o calendário de lutas. Eu estou aqui, então, com a Regina Cardoso da Silva. Ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é especialista em saúde pública pela Unicamp, mestre em comunicação e cultura pela Universidade de Sorocaba. Atualmente é conselheira municipal de saúde em Sorocaba, é membro do Comitê de Mulheres pela Democracia, participante do Grupo de Estudos Negros Baobá e do Fórum Paulista de Saúde da População Negra. Vou falar com você só um oi por enquanto, Regina, depois... Beleza, oi, bom dia, Fernanda, obrigada pelo convite. Que bom ter aqui você, que a gente sempre tem aí as parcerias, né? A gente está sempre juntas nos movimentos, mas é bom de ter você aqui no estúdio para gravar uma entrevista com você. Legal, eu é que agradeço, nós é que agradecemos também, nós mulheres negras, né? Obrigada. Eu estou aqui também com a Angel Lopes Malvestite, 24 anos. Ela é pesquisadora das relações étnico-raciais em educação e integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar, o NEAB. Além disso, ela é multiartista, atriz formada, a arte educadora e estudante de pedagogia. Ela é professora de sociologia em cursinho pré-vestibular popular, ativista militante, engaja-se no movimento estudantil e também no movimento LGBTQIAP+. No movimento de mães universitárias e também no movimento negro. Ela é produtora independente de eventos no meio artístico, político e social em Sorocaba e região. E Angel é mãe do Léo, uma criança de 3 anos. Tudo bom, Angel? Obrigada de você ter aceitado o convite, né, de estar aqui comigo e com a Regina no estúdio. Tudo bem, Fernanda, é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Obrigada. Olha, eu queria ver com vocês, então, um esquema da gente trocar uma ideia, né, sobre o Julho das Pretas. Estamos no mês de julho, tem a data dia 25 de julho, que é a data da mulher negra, né, indígena latino-americana e caribenha, né? Negra, latino-americana e caribenha. E aí, a gente faz, então, queria ouvir de vocês, que vocês são militantes de vários movimentos, queria ouvir uma reflexão a respeito dessa data e também desse calendário. Para começar, eu queria, Regina, que você falasse sobre o movimento que você participa, que é o Baobá. Daí a gente depois passa para falar do Fórum Paulista da Saúde e População Negra. Porque é interessante aqui, a gente traz sempre a trajetória das pessoas, né? Que estão aqui dando entrevista e também falam das ações. Então, eu falei um pouquinho de vocês, mas ao longo da entrevista vocês podem ir também falando mais um pouco da trajetória de vocês. Né? Então, no Baobá, como que você se inseriu e como que a gente pode descrever esse movimento? Isso, então, a minha militância, ela tem início no movimento de mulheres, né, e no movimento de saúde. Por ser da área da saúde, foi o primeiro lugar de militância que eu tive. Mas a partir dos anos 2000, eu passei a ter uma inserção maior no movimento negro, né? Aquela questão de que a gente torna-se negro, né? Até a gente assumir a luta pela negritude e tal, parece que vai um processo, que é um processo de se reconhecer como negro. E acho que dentro do movimento popular, eu entendi, a primeira inserção foi no movimento estudantil, depois no movimento de saúde, e aí o movimento de mulheres, logo que eu vim para Sorocaba, porque eu não sou de Sorocaba, né? Eu vim de São Paulo para cá. E aí os movimentos negros, eles já existiam aqui, né? Mas eu não era grande participante deles. É a partir do ano 2000 que eu tenho uma participação maior. E aí, através do conselho, através das marchas, através das lutas. E a minha inserção no Baobá, ela se dá a partir de conversas com as pessoas do movimento negro, entre essas pessoas, o Marco Pereira, né?
Marco Pereira é uma pessoa que a gente sempre teve próximo, e ele me contou da existência do Baobá, que era um grupo de estudos que foi iniciado por 2 historiadores, né, Daniel e Wellington, e eles se reúnem, né, a gente se reúne, agora eu faço parte, a gente se reúne mensalmente, agora as reuniões, inclusive, são aqui no sindicato, a gente conseguiu um espaço aqui para essas reuniões, e o objetivo é a gente se juntar. A gente sempre tem um livro. Nesse momento, por exemplo, a gente está lendo Cida Bento, O Pacto da Branquitude, né? Sim. Então, a gente, nessa semana, na última quarta-feira do mês, é o dia do encontro aqui, que é aí aberto. Vocês leem o livro e aí a gente discutir. lê o livro e a gente vem para o debate. Então, esse mês, por exemplo, a gente vai ter o debate do capítulo 7. E as pessoas que fazem parte do grupo, elas já têm lá o capítulo disponibilizado para estar fazendo a leitura e para a gente vir para cá para debater. Tem sido um exercício muito legal, né? O grupo tem crescido, é um grupo diferenciado hoje, e vem pessoas novas, vem as antigas, vem as novas, umas saem, outras entram, sim, mas o tempo todo tem essa movimentação. E tem sido muito legal, assim. Inclusive, nesse ano, nós tivemos também um curso de formação dentro do grupo. Ai, que bacana. Onde o Daniel e o Wellington, eles contaram um pouco para a gente da história do movimento negro, né? E esses dias, inclusive, que a gente está aí comemorando 46 anos de MNU, né? Sim. E que tem aí... Movimento Negro Unificado. Movimento Negro Unificado, tão importante para a luta preta. Eu vendo a foto recente, né, que eles tiraram lá de novo no Teatro Municipal, aí já lembrei das fotos antigas, né, da primeira foto deles e tal. E então é uma coisa de trazer, né, trazer de volta a história. E o MNU agora tem o movimento também dos griots, MNU Griot, né? Então, eles estão usando este ano do aniversário também para fazer uma divulgação das pessoas. Está sendo uma questão muito importante. Então, foi o lugar que eu encontrei no sentido de ampliar a minha formação histórica e política dentro dessa questão tão necessária, né? Porque é uma luta de tanto tempo, veja, 46 anos de MNU, né? Muitos avanços a gente tem hoje muitos coletivos que estão aí, a gente tem muitas conquistas, mas a gente tem um caminho grande ainda a percorrer, porque o racismo é uma realidade dura, constante e dolorosa, né, para toda a população preta, e todos os dias a gente está assistindo aí as situações de racismo. É difícil de ser arrancado pela raiz da sociedade, né? É difícil, né? Porque ele está na estrutura da sociedade e a gente tem essa coisa instituída, e me parece que na medida que as posições mais à direita se apresentam, como a gente teve no governo anterior, né? Que abre possibilidade para que as pessoas escancaradamente... né, assumam suas características reais, né? E então acho que vivemos, por exemplo, aí na semana passada, aquele evento horrível que aconteceu, evento horrível que acontece sempre no Rio de Janeiro, mas que se tornou maior desta vez, porque foi com filhos, eram jovens negros, mas eram jovens negros, filhos de alguém de fora do país e importante, né? Então... uma visibilidade maior. Uma visibilidade maior, né? Mas para trazer de volta aquilo que acontece no Rio e aquilo que acontece em São Paulo e no Brasil, que é a morte frequente de jovens negros, né? E aí você está falando dessa questão, dessa tarefa árdua, né? Queria falar com a Angel, que você é estudante de pedagogia da UFSCar, né, Angel? Sim, eu estudo pedagogia na UFSCar aqui de Sorocaba mesmo. Aí eu estava pensando assim, de como que, se você tem olhado, né, de como que está o ensino da história do movimento negro na sala de aula, né? Porque existe a lei há muito tempo já, mas o que eu ouço, né, dos professores e das professoras é de que acaba passando
sem uma fiscalização e sem, na verdade, um cumprimento dessa lei, né? Sim, existe a Lei 10.639, né, que ela já veio instruindo a obrigatoriedade do estudo das relações étnico-raciais, né, história e cultura afro-brasileira e africana em sala de aula, e aí ela foi tendo outros complementos ao longo dos anos e tudo mais, até que passou também a ser necessária na graduação. É uma disciplina obrigatória, deveria ter nos cursos de formação docente, principalmente quando a gente para pensar que naquele espaço vão se formar professores. Eles precisam saber lidar com as pessoas, né? Então, como eles vão saber lidar se eles não vão aprender isso no espaço de formação docente? Até a grade, né, no ano de 2022, no ano de 2023, a disciplina, a educação das relações étnico-raciais, ela não era obrigatória na UFSCar. Eu cursei essa disciplina como uma disciplina optativa, cursei, se eu não me engano, em 2022 ou 2023, que inclusive foi o que trouxe meu interesse, né, para fazer a iniciação científica. Mas essa disciplina passou a ser obrigatória a partir do ano de 2023, que aí é para quem ingressou depois, já tem essa grade curricular, aí poder cursar essa disciplina e sem ter a opção de não cursar. Mas isso é no curso de pedagogia, não tenho certeza se ela é obrigatória nos outros cursos de licenciatura, como geografia, por exemplo, matemática, mas eu vejo a necessidade, sim. Inclusive, dentro da pesquisa que eu fiz, né, que foi voltada para esse nicho, a pesquisa que eu fiz, ela foi para entender se a lei estava sendo aplicada, que a gente sabe que existe a lei, né, mas a pesquisa que eu fiz foi para entender, nos cursos de pedagogia no Brasil, se as pessoas estavam tendo acesso à educação das relações étnico-raciais, porque a gente sabe que no espaço de formação, onde o aluno vai ter acesso a isso, né, é onde ele vai poder tomar conhecimento para aplicar em sala de aula. Mas muitas vezes isso não acontece. Dificilmente isso acontece. Então, se numa universidade federal, que é onde eu estudo, já tem essa dificuldade de apresentar essa disciplina, e só agora se tornou uma disciplina obrigatória, mesmo sendo lei, imagina em outros espaços, né, como fica esse processo de ensino-aprendizagem ali para os alunos de licenciatura. E aí você fez essa iniciação científica que envolveu essa pesquisa e que daí, nesse momento que você conheceu e integrou o NEAB ou não? Sim. No momento em que eu fiz a disciplina com a professora, uma querida professora Rosana Batista. Assim, Conhece? Tá em Brasília agora. Está em Brasília agora. Uhum. No momento, eu não cheguei a concluir essa pesquisa. A professora Rosana, ela foi, né, se mudou de cidade e tudo mais. Foi quando eu me integrei ao NEAB. Então, eu já vinha fazendo esses estudos, mas quando eu submeti o projeto, então eu me integrei ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né, da UFSCar, e ali a gente passou a ter encontros, né, tinha bastante encontros online, né, então era pelo Meet, algumas leituras que a gente precisava fazer e depois a gente debatia em grupo para realmente compartilhar ali, né, expectativas, experiências diante do teórico também que foi apresentado. Muito legal, né? Vocês trazem, assim, dos movimentos, a importância dos estudos, né? De uma bibliografia, desses livros que trazem as experiências de autoras negras, autores negros, não só as experiências, como as pesquisas que eles realizam, né? Trazendo esse racismo estrutural, trazendo também esperança ali de formas de luta, né? Sim. Então, eu acho muito importante isso, porque o livro, o documentário, o filme, eles são sempre ferramentas, assim, para uma transformação social. Podem, né, ser ferramentas. E tem uma coisa importante que a Angel traz na fala dela, que é isso de que ela acorda para a importância disso no momento que ela tem uma professora que traz esse conteúdo. Sim. Então, essa questão de você, de fato, entrar nas escolas, entrar nas universidades e trazer essa questão, é para você dar visibilidade a né, a esta situação que existe de diferença. Né? E um outro ponto também, né? A importância da Rosana, uma mulher negra pesquisadora, estar na universidade pública. Isso. Ou seja, quando você é aluna negra, olha e vê. Você, então, tem uma assim, referência, tem uma né? referência, né? Representatividade. Isso é muito importante. O meu processo na militância no movimento negro, ele
começou antes de eu fazer a minha iniciação científica. Na verdade, a minha militância ela começa na época, no movimento estudantil, na época que eu era secundarista. Então, eu sou uma pessoa periférica, de baixa renda, vim, né, de São Paulo, na Zona Sul, periferia, e lá eu tive um acesso à educação que foi meio dificultoso, né? As escolas não tinham uma estrutura muito acolhedora para nós alunos e muitos de nós ali da periferia, a gente ia para a escola para se alimentar, porque a gente não tinha o que comer naquele momento em casa, né? Os pais tinham que trabalhar e tudo mais. Quando eu cheguei em Sorocaba, isso já na minha adolescência, que eu passei a estudar no ensino médio, foi quando eu vi a necessidade de querer acolher. Eu senti que eu precisava ajudar ajudar os meus colegas, as pessoas ao meu redor. Então, ainda no ensino médio, eu fundei um cursinho pré-vestibular popular, onde eu dava aulas de matemática e língua portuguesa para ajudar os meus colegas a tirarem uma nota no Enem para eles conseguirem ingressar na universidade. A gente sabe que existe um sistema de seleção, né? Tem o Enem, aí tem o SISU, o ProUni, enfim. Mas esse sistema de seleção, ele não é completamente inclusivo, já que existe um número bem menor de vagas para a relação de pessoas que se inscrevem, né, para a universidade. Então, eu tomei essa iniciativa, assim, fui participando do movimento estudantil e logo já me deparei com o movimento negro, né? Até porque eu, uma pessoa negra, já via as necessidades, já enxergava as dificuldades que eu passava diariamente, né? E passo. E vi que uma coisa tem relação com a outra. Como, por exemplo, a maior dificuldade, né? Os alunos com maior dificuldade na sala de aula, majoritariamente eram os alunos negros, que precisavam trabalhar para se sustentar, às vezes sustentar uma família inteira, mesmo não sendo maior de idade, e ainda ter que estudar. Então, aí uma coisa foi se juntando com a outra. Recentemente teve a greve nas universidades públicas federais, e eu compus a mesa de assembleia na greve da UFSCar, né? Então teve a greve dos técnicos administrativos, dos docentes e da gente, os discentes. Compus também representando o coletivo de mães, mas também representando o movimento negro. Eu entendo que eu, como uma pessoa negra, ativista militante, em todos os espaços que eu ocupo, eu vou representar o movimento negro. Sim, É uma luta diária. E aí, como que vocês se conheceram? Eu acho que foi justamente pela pauta desse Julho das Pretas, né? Exato. E que bom, foi um prazer te conhecer. Eu tô muito feliz. É muito interessante. Tá bonitinho aqui de ver as duas assim. Tiveram reunião online, né? E agora estão se encontrando aqui no estúdio do muito Porquê. interessante isso, porque uma das coisas que a gente debateu nessa nossa reunião, onde a gente se conheceu online, né? Foi essa questão do movimento negro, de nossos passos vêm de longe, né? A questão da ancestralidade, né? E aí, não é por acaso que aí eu começo falando dos 46 anos do MNU, né? Que é lá onde tudo acontece. E do quanto não dá mais para a gente ficar, não se integrar, né? Os mais velhos e a juventude, porque é preciso que a gente junte nossas forças no sentido de que a gente enfrente um obstáculo muito maior, que foi muito bem delineado aqui pela Angel, e que segue acontecendo, né? Quando a gente fala dos avanços, quando a gente fala das cotas nas universidades, quando a gente fala das pessoas negras chegando na universidade, de ter professores negros na universidade, de que as pessoas possam ter referência, né? De que tenha negros na TV, de que tenha negros em todos os lugares, isso significa um caminhar muito grande, né? Que, na verdade, começa lá na Teresa de Benguela, no século XVIII, né? E a gente está aqui no século XXI, né? E aí, 3 séculos depois, é necessário que a gente siga fazendo... às vezes a gente fica bravo dessa palavra, esclarecimentos, né? Que a gente escureça os fatos, né? Isso. Escurecimento. Que a gente escureça os fatos, Exato. de que, de fato, então, que nós pretos coloquemos a nossa verdade, as nossas dificuldades e o enfrentamento do racismo, e o que a gente não quer mais, né? Inclusive, esclarecer os fatos no sentido de ir contra o apagamento da memória, né? Exato.
esbranquiçamento. O branqueamento, O branqueamento, né? O branqueamento. Né? Das memórias de uma sociedade, né? Na verdade, eu acho que é a invisibilização, não é nem o Sim, branqueamento. verdade. Eu acho que é a invisibilização da história, Aham, né? sim. Uma história que é contada, a história oficial, só Isso. tem generais e poderosos, né? Contando a sua Exato. própria história, seus Exato. próprios feitos. Seus próprios feitos. E é como se não existissem essas pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que essa invisibilização, ela não pode. Então, é fundamental que a gente, nos espaços todos que a gente tiver ao longo de todo o ano, né? Que a gente traga esse tema para a pauta. Eu acho que isso tem acontecido. E o encontro dessas pessoas e a integração desses vários coletivos, ele vem no sentido de que a gente tenha uma força negra na cidade de Sorocaba, unida, integrada e pronta para dizer que nós estamos aqui. E você sabe que na quinta, eu estou fazendo um curso de extensão de relações étnico-raciais lá na UFSCar, né? E essa quinta-feira, todas as quintas-feiras. E na quinta a gente teve uma aula bem interessante e a professora trouxe um mapa de Sorocaba que, assim, eu nunca tinha visto esse mapa e é muito significativo, porque ele mostra onde é que está a população negra de Sorocaba e o quanto representa, e, enfim, né? E também mostra onde estão as referências negras da cidade. Então, a gente, quando olha para o mapa da cidade, a população negra está nas regiões periféricas da cidade. A história inicial do povo preto em Sorocaba era de estar no centro da cidade, na Água Vermelha, lá onde a gente tem a igreja do João de Camargo, né? As referências são essas. E depois, essa população preta foi se periferizando, né? Mas aquelas referências históricas do negro da cidade, elas estão todas no centro. O 28 está no centro. O 28 está no centro, a Capela João de Camargo também está para essa região de cá. O que mais que a gente tem Momunis, será? não, né? não é o Momunis, não. O Momunis hoje tá lá na periferia, né? Mas a Mãe Preta, que está ali na rodoviária. Então, Sim, assim, aquele monumento em frente à todas as rodoviária. referências que dizem respeito à história estão ali. E as pessoas estão distanciadas delas, às vezes Foram nem empurradas, conhecem, né, foram empurradas para a periferia, não só em Sorocaba, mas no Brasil inteiro, de maneira geral. E aí, como é que a gente traz, né? Como é que a gente se traz essas referências, como é que a gente integra essa questão, como é que a gente leva essa história, né? Muito legal ter essa questão geográfica mesmo, né, de observação. Do território, assim, né? De como que o povo negro foi empurrado para as periferias, mas que, então, quando era ali um povoado, né, estavam todos juntos ali. Não que não tivesse, lógico que, né, a história da própria Capela João de Camargo mostra, né, a vida do João de Camargo mostra quanto de repressão, né? Sim. Então, perdão. Não, é isso, né? Mesmo estando ali, é que ali naquela época não representava o que hoje é o Campolim. Não tinha esse significado. Né? Pode falar, Índia, desse encontro aí dos movimentos para esse calendário, então. Resgatando um pouquinho do que a Regina falou, fala importantíssima, inclusive. Ela falou, né, de Teresa de Benguela, sobre como ela lutou incansavelmente, né, pela liberdade dos quilombos. E essa luta se passou num tempo, né, há muito tempo atrás, só que ela continua até hoje, né? Eu penso que a luta, mesmo nos dias atuais, é de aquilombamento, é aonde a gente precisa lutar pelos nossos e defender o nosso povo, contar a nossa história, né? No momento que a Regina ela fala sobre escurecer as coisas, eu vejo no sentido de contar a história e a cultura afro-brasileira, né? Contar como aconteceu, as riquezas presentes na nossa história, até porque a nossa história, ela tem todo um marco de violências, tem todo um marco de coisas horríveis que fizeram com a gente. Mas o nosso povo também traz e constrói coisas bonitas, coisas lindas, coisas grandes. Dentro da sociedade onde a gente vive, existe
tanta coisa, né, que foi trazida pelo nosso povo, pelo povo negro, né? Existem várias potências, mulheres potentes, que fazem diariamente parte da luta, né? Para que exista a justiça social dentro da nossa sociedade. A Regina mesmo é uma delas, é uma pessoa que estou conhecendo pessoalmente agora, mas é uma pessoa que eu admiro muito, né? Com toda a trajetória que ela tem, tá aqui hoje contando pra gente. Assim como a professora Rosana Batista, que foi a orientadora, né, da minha iniciação científica. Uma outra pessoa que eu tenho no meu peito, assim, no meu coração, é a Lourdes Liege, porque é uma pessoa que luta incansavelmente por justiça social, ativista militante, mãe, mulher negra, né? E a gente sabe como é difícil, como as portas são fechadas para pessoas como nós, para pessoas como elas, né? E o reconhecimento, ele não acontece. Acontece, na verdade, uma cobrança, né, em cima de mulheres negras. E não deveria ser assim. A gente sabe que agora, nesse momento, esse ano, a gente vai entrar em uma fase, né, de movimento político, eleitoral. Mas na Câmara Municipal tá difícil de chegar mulheres Tem que ter uma negras. mulher negra também, né? Tem que ter mulher negra. Algumas, né? Tem Mas que ter isso é mulheres utópico negras. ainda. E aí eu falo isso no plural mesmo, Sim, né? sim, é. Não uma como várias, em todos os lugares, não só em Sorocaba, porque precisa sim ter mulheres negras lá para que elas representem a gente. Elas sabem da luta, elas não só são mulheres negras e aí são cheias de vivência, né, no seu repertório social, como elas também são estudadas, né? São pessoas que realmente trabalharam duro para estar ali, mas não tem o mínimo de reconhecimento. E isso é muito difícil, né? É bem complicado. Por isso eu falo, né, que eu super indico a Lourdes Liege para vereadora de Sorocaba, porque é uma pessoa que eu tenho no meu coração dentro da luta. E nesse sentido de afastamento, né, que a gente estava falando agora mais recente, em como as pessoas foram marginalizadas com o tempo. E pensar que tudo isso aqui era nosso, né? Tudo isso aqui era nosso. E agora a gente precisa ficar com as sobras, a gente precisa ficar às margens da sociedade, a gente é visto como escória, a gente não é bem recebido nos lugares onde a gente chega, a gente é visto como pessoas criminosas pela cor da nossa pele, pelos nossos traços. E essa desigualdade, assim, ela abarca uma desigualdade social, uma desigualdade racial, e isso é algo que mata pessoas diariamente. As pessoas falam assim, eu sou uma pessoa palestrante, né, da educação das relações étnico-raciais, e as pessoas me perguntam muito, tá, mas para que você quer falar tanto de racismo? Ai, já passou, né, uma frase, assim, bem preconceituosa. Mas é óbvio que a gente precisa falar do preconceito racial. Mas, porque... Angel, você escuta essa frase de pessoas negras? Não. Quem fala que o Eu racismo já passou, tinha que ser uma pessoa branca, né? Assim, porque, assim, sendo o racismo uma violência que mata diariamente pessoas negras, então ela deve sim ser combatida diariamente. Infelizmente, a gente não tinha que continuar batendo na mesma tecla, mas a gente vai bater nessa tecla até que um dia nossas vozes sejam ouvidas. E tá aí o movimento que a gente está construindo, Isso, né? porque eu até penso na questão que vocês falaram da Teresa de Benguela, porque é do Isso. dia 25 de julho, é em referência a Teresa em memória, né? Isso, Homenagem. no Brasil acabou sendo a referência Teresa de Benguela, por conta da história dela, né? Que, na verdade, ela estava no quilombo, que era o quilombo do Piolho, Que né? é no Mato Grosso, né? Que é no Mato Grosso, e aí o marido dela era José Piolho, né? Aham. E aí o marido morreu e quem passou a liderar o quilombo foi ela. E, na verdade, ela já ajudava na liderança desse quilombo. E nesse quilombo, inclusive, haviam alguns indígenas, né? E depois ele mudou, inclusive, de nome e passou a ser o quilombo do Quariterê, né? E Teresa de Benguela, ela foi denominada a Rainha Teresa, Aham. né? Por conta da maneira como ela dirigiu Administrava esses ali. quilombos, da maneira como ela enfrentava os mares, da maneira como ela ensinou as mulheres a lutar, né? E então o Júlio das Pretas, né? Ele vem carregado dessa força, né? Aham. E é onde ele tem
maior peso e maior impacto é na Bahia, mas ele se torna um movimento nacional, né? Na verdade, hoje a gente tem no Júlio das Pretas, inclusive, uma agenda nacional, uma agenda coletiva, né? Então, Vocês aqui em Sorocaba vão seguir um calendário nacional também? Vão fazer à parte um calendário? Como que vocês construíram? a gente, na verdade, inspirada na programação do Júlio das Pretas, né? A gente já vem fazendo isso. No passado, a gente fazia essa movimentação através do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que a gente tinha 4 mulheres negras no conselho, né? Tínhamos A Tara, né? a Tara, tínhamos a Drica, tínhamos a... Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome dela agora. Vou lembrar, assim, a Marilda Sim. e eu, né? Éramos 4 mulheres negras E a gente sempre, durante o mês de julho, a gente fez o Júlio e chamava todos os coletivos para a gente fazer um calendário único. Aham. Como, a partir do governo Manga, a gente teve essa apropriação, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que até hoje está sob júdice, e até hoje elas não organizam, nem o 8 de março, né, não houve nenhuma organização por parte desse grupo de mulheres que assumiu o Conselho. A gente resolveu, então, né, na conversa entre nós, Lourdes, Tereza, eu, vamos ver se a gente consegue fazer nós um ajuntamento desses coletivos, né, e criar um calendário do Júlio das Pretas de Sorocaba, né? E então foi nessa conversa e foi produtivo, porque em 15 dias Conseguiu sair um calendário. a gente conseguiu ir juntando, né, todas as atividades que vão acontecer, e elas são várias. E são vários movimentos. E são vários movimentos diferenciados, mas todos e agregando os mais diversos segmentos, né? Então, acho que essa que é a coisa mais importante. Tem o antigo e o novo juntos, né? Na luta, nessa luta que é de todas as mulheres negras brasileiras, né? E a gente está aqui também fazendo essa movimentação. Hoje a gente está gravando aqui dia 13 de julho, vai ao ar a semana que vem. Qual a primeira data que vocês têm de eventos, né? De atividade? Hoje, dia 13 de julho, está acontecendo já uma, fora essa. Vou te contar, peraí que eu vou abrir aqui. Isso. Eu consegui aqui, ó. Fez a roda de conversa no Muniz. Então, aqui, ó. Julho, hoje, 13/7, roda de conversa no Muniz às 15 horas. Depois a gente tem no dia 20 de julho a Feira das Pretas. Essa é uma atividade também, tanto a roda de conversa do dia 13 como essa Feira das Pretas do dia 20 são atividades do Coletivo das Pretas, que já começou no 25 de julho do feira ano passado. Vou te falar o Mask House. Mask House. O Mask House tem um endereço aqui, vou contar, vou achar daqui a pouco, ver se você acha para nós o endereço do Eu também coloco aqui na descrição, mas é legal de a gente falar. Isso, falar. Né? E também o endereço do Mumunis, né, que também está aqui. Nessa Feira das Pretas, a gente também vai ter o Mini Ball Black and Gold, que é um dress code. Eu não conhecia isso, fiquei sabendo, porque isso é moderno. Legal. Acho que a Angel pode falar melhor até sobre essa. Então, a gente vai ter as categorias Face, Runway, Baby, Vogue. E o que é esse dress code? Conta já. Ela vai contar. Conta já. Então, na verdade, a gente está caminhando, né, unindo coletivos com coletivos. Então, a gente tem o movimento negro, que a gente acredita fortemente que caminha também com outros movimentos e outras lutas, como a luta das pessoas trans e travestis. E aí tem o pessoal da Baum, que eles têm um movimento de dança Vogue, entre outros, onde eles fazem performance artística. Legal. E enquanto artista eu posso dizer que é por meio também da performance artística que a gente está ali fazendo uma denúncia. Nossos corpos estão ali ocupando o espaço, né? Nós estamos sendo vistos e é nesse movimento que a gente tenta se acolher, que a gente tenta se ajudar, que a gente mostra que a gente existe, a gente vai resistir e a gente também vai se divertir no processo. Sim, porque nós somos jovens também. Né? E daí a feira, então, acontece dia 20. E é o dia todo?
Ela começa às 13 horas, Às 13. mas ela deve ir até às 19 horas. Legal. Porque tem depois essa atividade às 14. Uhum. Aí a gente tem no Deixa eu já dia... passar o endereço desse aqui, ó. achou o O endereço. Mask ótimo. House fica na rua Paranapanema, número 10, no Jardim Leocádia. Jardim Leocádia. Isso. Certo. Aí, Mask House. Aí a próxima data é o 25 de julho já. Dia 25, que cai que dia da semana, você É sabe? semana que vem, na quinta-feira. Que dia é hoje? Hoje é dia Hoje é 13. dia 13. 13, E o dia então 25 a semana cai na que vem. quinta. É na quinta-feira. Quinta. Quinta-feira. Que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A gente tem o Café das Pretas, que todos os anos acontece. Uhum. É uma iniciativa conjunta do Conselho do Negro, né? Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra, O local. em parceria com a Coordenadoria de Igualdade Racial, né? Tá. Ele vai ser lá no 28 de setembro. De manhã, então, no dia De 25 de manhã, julho, no 28 de geralmente setembro. às 9 horas acontece. Ainda nesse 25, também tem uma roda de conversa com palco aberto, e também um palco aberto na Casa das Maricotas, às 19 horas, que também é uma atividade do Coletivo das Pretas que vai acontecer. No dia 27 de julho, nós temos o Seminário de Mulheres Negras, o seminário Mulheres Negras, Seu Protagonismo é Agora. É um seminário que está sendo elaborado por um grupo de mulheres, a partir da Mazé Lima, Maria Tereza e outras mulheres aí. E a ideia é trazer as mulheres para uma discussão mais aprofundada sobre essa questão do protagonismo das mulheres negras. E tem uma vontade de que venham mulheres da região também, para Legal. além de mulheres de Vai Sorocaba. acontecer aonde? E vai ser na sede do Mumunes, das 9 às 15 horas. É Rua Orestes Coló, 62, Jardim São Marcos. Legal. Então, no Momunes, dia 27, Isso, das 9 às 15 das 9 horas. às 15. Mulheres Negras, Seu E Protagonismo aí a entrada é Agora. gratuita, qualquer pessoa pode entrar. Qualquer mulher negra pode Legal. participar, tá? E depois nós temos 27, o CRP também está organizando uma atividade. Que é o Conselho Regional de Conselho Psicologia, Regional né? de Psicologia de São Paulo, né? Uhum. Para uma roda de conversa, Saúde Mental da Mulher Negra, o que a psicologia precisa escutar. Olha que bacana. Muito legal, né? Uhum. É um evento, então, alusivo à marcha de 25 de julho, da visibilidade à mulher negra latino-americana e caribenha, e vai ser lá no auditório da subsede Do CRP. do CRP, que é na rua Professor Ossi Salvestrini Mendes, 650, Jardim Santa Rosália, das 13 às 17. Pode deixar que a gente coloca todos os certinho aqui também, depois da programação. Isso, a gente vai passar para você Legal. as inscrições. E o bom aqui é que o pessoal do CRP está abrindo um link para inscrições. Tá. Então, é super A importante gente divulga isso. divulgar esse Uhum. link também. E aí, a gente está em preparação, Eu e aí posso a falar Angel do vai nosso? falar sobre esse nosso evento em preparação. Tá. Diga lá. Esse nosso, né, no dia 28 de julho, então foi a data que a gente pensou. Para não bater de frente com datas de outros eventos que também vão acontecer, a gente quer estar presente para fortalecer, né? A gente pensou em Negras Unidas para o Bem Viver. A gente acha importante a gente focar no bem viver. Por reparação, Por não pode esquecer a reparação. Não pode esquecer a reparação. Por realmente. reparação e pelo bem viver. Por reparação e pelo bem viver. Perfeito. A reparação a gente já sabe, né? Que é por conta das violências e tudo que é de ruim que precisa ser reparado. E o bem viver é porque não adianta só a gente reparar, tentar reparar. Nós queremos viver bem. Né? Então a gente pensou nessa ideia. Inicialmente, a gente está montando ali, né? Como dissemos aqui, somos um grupo de acho que umas 15 cabeças pensantes. Em 15 dias a gente montou aqui. E dia 28 é a domingo. nossa... Isso, É um É domingo. um domingo. É o último domingo de julho. É o último domingo de julho, realmente. Inicialmente, nós pensamos em fazer lá no núcleo da UFSCar, que fica no Santa Rosália. Mas eu tô vendo essa parte burocrática para ver como a gente consegue realizar lá. Senão, tem outro lugar. Então, a parte do local a gente não confirmou ainda, né? Mas a gente tem algumas profissionais, lideranças, né? No movimento negro, que elas vão palestrar. Então, a gente tem uma sexóloga, a Lídia Maduri,
né? E a Maria Flor, que é uma mulher travesti e militante, que abrirão a abordagem da palestra sobre sexualidade e saúde para todas as corpas. Perfeito. Então, é muito interessante. Aí a gente tem uma DJ que já está confirmada, Isso. né? Quer falar o nome? Pode falar? Não, Você não lembra o nome dela? não cheguei Não tem a ter problema, que eu já conhecimento. vou pegar o nome dela aqui. Tem uma DJ que já está confirmada Isso. e também nós vamos fazer um sarau com palco aberto, né? Tá. Então, esse sarau... E vai o ser de pessoal que vai horário poder até que apresentar. horas? A gente pensou em iniciar Às 15 horas. às 15 horas. Tá. Pra É, gente... tá tudo sendo montadinho. Legal, assim, então a gente vai ajustadinho. divulgar aqui depois no Porquê, né, no portal Porquê, essa programação específica do dia 28 também, que já tem aí confirmações de palestras e DJ. É. E aí vai ser das 15 horas e Isso. o local a ser definido ainda. Mas Isso. perfeito. Tá. Como artista e produtora de eventos artísticos na cidade, eu gosto muito de enaltecer os artistas negros locais. Gosto muito de fazer isso, então eu já venho aí de uma bagagem organizando saraus e eventos artísticos nesse sentido. Compus a mesa, fui mestre de cerimônias na mesa do Encontro Nacional e Internacional de Mulheres e Dissidentes do Samba, né? Na luta contra a violência contra a mulher, que foi no dia 25 de novembro. E aí, com esse interesse, né, e esse movimento que eu faço, elas me chamaram para compor junto. Então, estou mais ligada nessa parte do sarau, que não tanto na parte da palestra, né, Sim, que já tem as profissionais, mas eu estou mais ligada nessa parte do sarau, onde eu já tenho um contato com outros artistas, consigo trazer, aproximar eles para que eles tenham esse espaço de visibilidade também, que é Sim, importante. de trocas também, né? De trocas, sim. Legal. Muito importante essa visibilidade, essa reflexão. A Regina falou no começo aqui, né, que é importante essa discussão o ano todo, mas com certeza ter um calendário desses também contribui para que para as organizações se fortalecerem, né? E essa união também que vocês fizeram, juntando vários movimentos, vários coletivos, enaltece mais a luta ainda e ajuda realmente esse fortalecimento para que daí sim o ano todo tem eventos, atividades, né? E essa troca, né? Ah, Regina é do Baobá. Ah, Angel é do NEAB. O que faz esses núcleos, né? Como que funcionam? Como que junta isso? Como a que gente vai junta? fazer? Eu posso participar aqui, posso Isso. participar ali. Então, isso é muito importante, o intercâmbio, né? É fundamental mesmo. Eu queria que vocês agora fizessem o encerramento de vocês. Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar que eu não tenha feito, né? Alguma pergunta que eu não tenha feito. Mas para a gente poder encerrar esse programa, já deixando aqui o convite para vocês voltarem mais vezes. Ai, que Legal. delícia. E agradecendo a presença de vocês. Ai, obrigada. Eu quero saber, assim, se a Rádio Porquê tem outros movimentos, assim, que fale, né, sobre a diversidade étnico-racial e como que é esse Então, funcionamento? a gente tem o Porquê Cultura, que é semanal, e aqui eu sempre trago mulheres negras, né, a Maria Tereza, também que indicou vocês para virem, também esteve aqui já no Porquê Cultura, então é um espaço aberto, né, para a gente ouvir as demandas da população, e trazer a diversidade, né? LGBTQIAP+, trazer o que está acontecendo na cena sorocabana, não só que já tem aqueles eventos de grande visibilidade, mas o que está acontecendo também nas periferias. Sim. Isso é muito importante. Nessa relação, nossa, muito interessante mesmo, nessa relação do local, quando a gente pensou em realizar esse evento, pensamos que talvez pudesse ser realizado mais para a Zona Norte, mais para dentro da periferia. E tentar fugir um pouquinho da caixinha que a gente tá de sempre nos mesmos lugares. Porque legal, interessante, os lugares que a gente já faz, né? Tem o 28, tem outros lugares que nós já realizamos os eventos, outros eventos em outras datas, eles nos abraçam. Mas é importante a gente alcançar outros espaços, principalmente espaços periféricos. Então, a gente estava pensando em fazer alguma coisa lá, mas com o prazo curto que a gente tem, né? E a burocracia com prefeitura, entre outras coisas, a gente acabou não vendo espaços mesmo na periferia. Mas a ideia é que esse movimento, ele seja contínuo. Sim. Então, a gente está fazendo esse evento aqui agora, mas vamos continuar fazendo, vamos fazer outros movimentos, não só no mês de novembro, Isso. mas ao longo de todo o ano, né? Mas aproveitando pra também, né? alcançar. Julho, novembro, Isso. tudo que dá para aproveitar. Tudo que dá para aproveitar. Perfeito, isso mesmo. Angel. E você, Regina? Então, eu acho que
as dificuldades, elas acabam levando a gente para outros caminhos, né? Uhum. Para procurar saídas e não parar o movimento. E acho que isso contempla integrações não existentes antes. Então, o nosso encontro, por exemplo, Uhum. ele se dá nessa perspectiva, né? De a gente não perder o nosso caminho, de ir abrindo caminhos para os outros que estão vindo e também de abrir espaço para a população negra que está aí, Sim. né? Eu acho que essa é uma tarefa fundamental e eu acho que o Julho das Pretas, ele já está na 12ª edição. Uhum. E acho que junto com o nosso calendário, vou passar para você também a agenda coletiva do Julho das Pretas Sim, do ótimo. Brasil inteiro. Perfeito. Então, quando a gente entra no Instagram, e acho que é legal divulgar também, o Instagram é Julho das Pretas, Uhum. Julho _ Pretas, né? Certo. Quando a gente entra nesse Instagram, a gente consegue ter acesso a todas as atividades do Julho das Pretas Nacional. que estão acontecendo no país inteiro. Então, em São Paulo, hoje tem essa atividade, quem quiser ir, Uhum. amanhã, enfim, todos os dias tem alguma atividade. Lá no Nordeste, quem está em Salvador, como está a Daia lá, Uhum. Verdade. Aí a Daya Moura, que Daia Moura. tem que vir aqui no estúdio dar entrevista para mim, ela já foi convocada. Então aí, Daia Moura tem uma atividade lá, a gente tem outras aqui. Então, eu acho que isso mostra os nossos avanços, o nosso fortalecimento, o quanto as mulheres negras não usam a sua força só para o trabalho, né? E que a sociedade nos veja também não só como mulheres que trabalham muito, que são fortes, né? Nós somos fortes mesmo, mas nós também somos sensíveis, nós também gostamos de diversão, Sim. nós também gostamos de ser respeitadas, né? E nós queremos também estar nos espaços de poder, como a Angel bem lembrou aqui, ainda da baixa representatividade que a gente tem das mulheres negras nos espaços de poder legislativo, né? Isso está mudando, a gente já mudou na Assembleia Legislativa em São Paulo, a gente já mudou na Câmara Federal, a gente tem a grande Benedita da Silva, que foi a primeira senadora negra que a gente teve. Uma história incrível. Uma história incrível, que também, há pouco tempo, né, sofre uma situação de racismo também vindo de quem veio, que eu acho que é melhor nem falar o nome. Não precisa reforçar. Que vindo de quem vem, para a gente, não tem o menor sentido, né? Porque todos nós sabemos quem é Benedita da Silva e o quanto ela nos representa, né? E iguais a ela, tem milhares, em Sorocaba tem muitas mulheres negras de destaque, né? Falamos de Daia Moura, mas a gente tem desde as mais velhas, né? Desde a Ana, eu sempre lembro da Ana que criou lá na Uniso Sim, né? Ana Maria. A Ana Maria, né? Perfeito. Ana Maria, uma mulher negra que foi lá para a Uniso, lá no Nucab, o Nucab existe até hoje já tem outras mulheres tocando esse Nucab, Marilda, Lourdes Liege. No Nucab nasceram outros movimentos, né? Outros coletivos. Bem lembrado da Ana. Sabe? Eu acho que assim, é muito importante. A gente viveu agora, no mês de março, o SESC, né, promoveu uma atividade bastante interessante em relação às mulheres negras. Eu participei, eu vivo participando. Né? Aproveitando esses espaços. Mas o tema foi ancestralidade, e aí dentro disso teve um curso que a Ariane, que também já esteve aqui com você, foi quem coordenou, e algumas mulheres negras foram lá para contar suas histórias, Drica, a Tara, né? Quem mais que foi? Dona Darcy, né? Que contou histórias lindas pra gente. Eu também fui lá para contar essa história. A Neia também, né? A Neia Mira, né? E todas nós, para além disso, eu participei do curso, e cada uma das participantes precisaria também fazer uma produção escrita, né? Então, essas produções escritas sobre as mulheres que foram convidadas e sobre o que foi esse encontro nosso, né? Que durou 2 meses, vão estar num livro que vai ser lançado em novembro. Perfeito, né? ótimo, assim. Então, são atividades que estão acontecendo, e nós, mulheres negras, vamos aquilombar todos os espaços de poder que a gente puder aquilombar. E a Grada Quilomba que fala, né, que quando uma mulher negra se movimenta, movimenta toda a estrutura da sociedade. Né? Isso é muito importante. Então é isso, gente. Muito obrigada, Fernanda, por essa
oportunidade de a gente estar aqui trazendo a efervescência do movimento das mulheres negras no julho e todos os dias, tá? E prazer conhecer a minha companheira ao vivo e a cores. E que a gente tenha várias oportunidades aí, todos os dias, de combater o racismo e de ocupar os lugares que a gente tem direito e acesso. Perfeito. Só para complementar o que eu falei agora há pouco, para finalizar, que é um prazer conhecer aqui a Regina pessoalmente, né? Depois a gente se conhecer por meio das telas. E eu vejo a importância de aquilombar realmente uma mulher com uma trajetória, mestra, e tem toda uma bagagem, né, e conhecimento, e também trazer no meu olhar que é a juventude. Eu penso que os jovens, a juventude precisa falar por si também e se reunir e participar mais ativamente, né, da política. A gente sabe que a juventude ela anda muito desmobilizada, mas é importante que a gente se fortaleça e esses são os espaços para a gente se fortalecer. A gente tem muito que aprender e ensinar uns com os outros, né? É sempre um processo de ensino-aprendizagem. Enquanto artista, digo que eu também participo do Slam 015, Que legal. que é batalha de poesias e tudo mais, é um movimento, né, artístico voltado para poesias. E esse movimento, inclusive, convidei para participar do nosso evento. O Slam foi convidado. Nem todas as pessoas do Slam estarão presentes, mas foram convidadas. Né? É onde a gente faz a nossa denúncia, onde a gente fala das nossas dores, das nossas alegrias, dos nossos choros, por meio da poesia. Então, convidei o Slam para estar presente. Qual que é o perfil do Slam 015? Vou passar o Instagram do Slam. Porque é legal, né? De a gente seguir também, acompanhar e ver a agenda. Isso. Muito importante. O perfil é Slam015, SLAM 015. Perfeito. Bem fácil de encontrar. Então, agradeço a Angel e a Regina por estarem aqui. Acompanhe, então, aqui tem também o @ das duas, né, no perfil, para acompanhar também o movimento, as ações das duas aí, e os movimentos das quais elas participam, que elas fazem parte. Né? Posso fazer a divulgação do Baobá, né? Do Baobá, Do também, Instagram, outro perfil. do Instagram. @Baobá, será? Baobá Grupo de Estudos. Acho que Isso é bom também para seguir. É bom para as pessoas seguirem. No NEAB também tem? Deixa eu ver aqui. Que daí também a gente já informa. A gente já informa na matéria. E fica a dica. Fica a dica para as pessoas. O Baobá, qualquer pessoa Baobá pode Grupo de participar? Estudos, pode. Baobá Grupos de Estudos, tudo junto, é isso. Então, @ Baobá Grupo de Estudos. De Estudos, isso. Perfeito. O meu perfil é @recardoso63. @Recardoso63. E acho que vou falar, já que eu falei de Instagram, eu acho que é importante, a gente está falando de aquilombamento, de ocupação dos espaços de poder, e esse processo eleitoral que a gente está aí nas pré-candidaturas, né? A gente tem buscado movimentar as mulheres nesse sentido. A gente tem na próxima terça-feira um debate importante para elaboração de plano de governo, né? E vai ser exatamente na terça-feira, dia 16? 16, será? Será que é 16? Não, hoje é 16, hoje é 15, segunda é 15, Isso. 16. A gente tem um debate Sorocaba para Todos, que inclui mulheres, população preta, LGBT, então às 19, lá no sindicato dos rodoviários. Então acho que é importante convidar as pessoas para irem lá, para estar levando propostas. E dizer também, assim como já foi colocado aqui pela Angel, a gente tem mulheres negras concorrendo à Câmara Municipal, né? A gente tem várias candidaturas, mas a gente tem essa hoje... discussão é importante. Essa discussão é super importante. É importante que as mulheres saibam, toda a população preta saiba que eles têm opção de votar em mulheres negras. Então, a gente tem hoje, nessa federação e nessa coligação oposicionista da cidade, nós temos 2 mulheres negras, né? Lourdes Liege e Kátia Campos, né? Eu posso passar o @ do Instagram delas? Acho que não, mas pode passar o do NEAB. Do NEAB. Do NEAB, mas então a gente tem essas 2 pré-candidatas para que as pessoas tenham ciência, né?
que podem ser, cada um pode procurar essas candidatas, saber os Conhecer seus mais. programas, conhecer mais e saber se elas podem ter o nosso voto. Isso, perfeito. Isso é importante. As mulheres na sociedade ocupando os espaços que quiserem Isso. ocupar. Sim. Né? Muito obrigada. Então, esse é o Porquê Cultura. Ele é semanal. Você pode acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify e também pegar um trechinho dessa entrevista no Instagram. Obrigada, até a próxima. Obrigada.